Bom dia, será que a gente vai conseguir vencer o desafio de fazer essa live diretamente da praia de Maresias? Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, digita um aí no chat. O tema de hoje, esse é o Saia do Sofá. Eu fiz o favor de esquecer o meu fone sem fio aqui. Não sei se eu estou muito pertinho do mar, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês e eu quero saber também se o barulho do mar tá atrapalhando muito. Olha só, tô aqui bem na beirinha, ó. O tempo fechou, tava um sol lindo quando eu vim cedo caminhar. Tava um sol super lindo e aí fechou agora. O mar continua lindo, né? Como sempre. Mas então seja muito bem-vindo, esse é o Saia do Sofá e a gente está na série Produtividade. Esse é o episódio de número 15 e o assunto de hoje é: chega de assumir as responsabilidades que não são suas. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu era uma pessoa que arrumava muita dor de cabeça para minha vida. Eu arrumava muita dor de cabeça, eu pegava responsabilidade para mim que não eram minhas, pegava coisas que eu não devia fazer, me metia em confusões que não eram minhas. E o dia que eu entendi que eu não, só porque a pessoa me passava uma responsabilidade, né, só porque ela estava passando para mim eu não precisava pegar, minha vida começou a mudar. E eu comecei a evitar, não só eu ganhei tempo, mas eu comecei a evitar dor de cabeça, sabe? Às vezes a gente arruma dor de cabeça que a outra pessoa não quer pegar para ela e ela passa. Então, oi Rose, oi Aline, gente, preciso que vocês me ajudem aqui. Se estiverem me vendo e me ouvindo bem, aperta o coração com abundância. Se estiverem vendo esse marzão, ó, que tá aqui na frente, ó, aperta esse coração com abundância. Na câmera eu acho que não tá aparecendo, tanto que ele tá lindo, tá super verde, porque o tempo fechou. Então eu quero saber, aperta o coração com abundância. Oi Jussi, fazendo a live aqui direto de Maresias, tá? Quero ver os corações subindo se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, tá, gente? Essa live vai ser rapidinha, porque tô aqui com o meu 4G, corações subindo, então significa que sim, né? Então vai ser uma live mais curta, porque além de estar usando o 4G, eu não tô conectada na energia, eu não sei quanto tempo de bateria que eu consigo aqui. Mas não quero deixar de dar o recado de hoje, que é o seguinte: chega de assumir responsabilidades que não são suas. Vou contar uma história que eu fiquei lembrando muito, acho que ela é muito icônica, do quanto eu pegava as coisas só porque as pessoas passavam para mim. Uma vez a gente alugou uma casa para passar o Réveillon. E aí, Helenice, que bom que vocês estão por aí. Uma vez a gente alugou numa turma uma casa para passar o Réveillon, né? E aí teve uma galera que chegou antes, que chegou no dia 30, e teve uma galera que ia chegar só no dia 31. Ou sei lá, uma galera que chegou no dia 29, alguma coisa assim. E aí eu sei que a gente combinou e tal, mais ou menos como que ia ficar a divisão dos quartos. E chegou um casal lá, colocou as coisas deles no melhor quarto. E aí chegou um outro casal depois e pegou esse quarto para eles. O mesmo quarto que o primeiro casal tinha deixado as malas. Chegou esse segundo casal e pegou o quarto para eles. E aí o primeiro casal veio falar comigo, né? Falou: Dani, poxa, a gente já tinha colocado as nossas malas lá. E aí a fulana chegou e colocou as coisas dela. Poxa, a gente já tinha escolhido o quarto, a gente chegou primeiro, trouxe todas as compras. E aí ela veio e escolheu. E por que eles vieram contar isso pra mim e trazer o problema para que eu resolvesse em vez deles resolverem? Simplesmente porque eu tinha sido a pessoa que tinha alugado a casa. Eu tinha corrido atrás de encontrar uma casa, tinha falado com a proprietária. E aí, massoterapeuta Rangel, que bom que você está aqui. Estou aqui diretamente de Maresias fazendo essa live para vocês. Sobre como chega de pegar responsabilidade que não é sua. Estou contando uma história que aconteceu comigo, tá? Aí esse casal veio reclamar comigo, veio contar para mim, veio passar o problema para mim. Em vez deles resolverem diretamente com o outro casal, falar: olha, eu vi que vocês colocaram as coisas lá, mas a gente chegou primeiro, enfim. Será que a gente pode ficar com o quarto, né?
Por que eles trouxeram para mim? Simplesmente porque eu que tinha alugado a casa. E eu, em vez de eu falar, gente, mas vocês se entendam aí, negociem, de repente um casal dorme uma noite, o outro dorme outra, não sei, vê o que vocês acham melhor. Gente, o que eu fiz? Eu peguei o problema pra mim, só porque eles me passaram. E aí fui eu conversar com o casal. Resultado, esse segundo casal ficou com raiva de mim, logicamente, não entendeu. Na cabeça deles eu tava querendo dar preferência pro primeiro casal. E o primeiro casal achou que eu não estava fazendo nada mais do que a minha obrigação. Quero saber se isso já aconteceu com você. Você se esforçou para fazer uma coisa e a pessoa, por alguém, e depois a pessoa nem reconheceu. Olha os corações subindo aí. Pois é. Eu fiz isso durante muito tempo. A pessoa chegava, ela colocava uma pendência na minha mão. Em vez dela falar assim, ó, eu te ligo depois para te cobrar, para saber se deu certo, a pessoa falava assim para mim, então depois você me liga pra gente combinar. E eu falava, tá bom. E aí eu só ia enchendo a minha vida de pendência, eu ia colocando coisas na minha agenda. Até o dia que me deu um estalo e eu falei assim, peraí, eu preciso começar a escolher melhor aquilo que é pendência minha e tudo que eu puder deixar na mão do outro, porque é o outro que quer a resposta e não eu vou deixar. Não tem por que eu pegar pra mim, se a outra pessoa que quer uma resposta. Então, por exemplo, o vendedor, o cara quer vender, o corretor quer vender um terreno pra mim. E aí eu falo assim, então, é interessante, né? A proposta é super boa, mas eu vou dar uma pensada. Poxa, é ele que tem que ligar pra mim de volta, pedindo uma posição, e não eu me comprometer, mas eu te ligo então, se eu resolver. É ele que tem que ficar com a pendência. Deu para entender, gente? E aí, o que eu comecei a fazer? As 3 coisas que eu venho falando desde a primeira live dessa série Produtividade. Observar, questionar e me reposicionar. Então, eu comecei a observar. O que eu estou pegando de responsabilidade para mim que não é da minha conta, que não sou eu que preciso resolver. Por mais que eu ache... Ó a Serena aqui latindo. Deixa eu mostrar ela pra vocês aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar. Olha ela aqui, ó. Ela tá latindo. Olha aí, Serena. Dá um oi pro pessoal aqui, ó. Ela tá aqui sentadinha do meu lado. Mas de vez em quando ela resolve fazer uma folia. Então, é observar. O que eu tô pegando pra mim. Eu já vou te dar os 3 passos pra você resolver isso de uma vez por todas, tá? Mas eu quero te ensinar o processo antes de te dar os 3 passos. Então, é observar. O que eu tô pegando pra mim que não é meu? Tá cheio de mãe aí assumindo responsabilidade de filho que tem mais de 18 anos, gente. Pelo amor de Deus, deixa esse menino crescer, deixa essa menina virar mulher, deixa esse menino virar homem, deixa eles resolverem os problemas deles. Porque eu sei como é que é. Às vezes a gente acha que isso é uma demonstração. Serena, fica quietinha. Deixa a Dani fazer a live aqui, ó. Às vezes a gente acha que isso é uma demonstração de carinho, né? Que isso tá mostrando pro outro o quanto a gente se importa. Mas na verdade o outro não vai nem dar valor. Chega, fica quietinha, amor. E aí, então assim, o que eu tô pegando pra mim que não é meu? Por que eu que vou resolver esse problema se eu não tenho nada a ver com essa história? Por que ele tá passando pra mim em vez dele fazer? E não é só porque ele tá passando pra mim que eu preciso pegar, né? A pessoa quer se livrar do problema, tudo bem. Mas isso não significa que eu preciso pegar. E aí, se reposicionar. Então eu comecei a me reposicionar. Comecei a falar assim, olha, eu entendo que você não quer resolver isso, mas eu também não quero. Ou então, eu também não posso. Ou então, olha, eu não tenho competência para resolver. E eu comecei a devolver. E aí é isso que eu quero te ensinar agora. São 3 passos para você parar de arrumar confusão para sua cabeça, pegar pendência que não é sua e parar de assumir responsabilidade que não tem nada a ver com você. O primeiro passo é o seguinte, não pegue, querida, me chama depois. Oi, Ana, querida, me chama lá no WhatsApp pra gente combinar nossa mentoria, tá bom? Me chama lá. Tô aqui em Maresias, ó. Tô aqui em Maresia, me chama lá no WhatsApp. E aí, então vamos lá, primeiro passo. Você não precisa, não pegue responsabilidade que não é sua. Nesse exemplo que eu dei pra vocês. Não foi porque eu que aluguei a casa, aliás, eu já tinha resolvido um problemão pra todo mundo, né? Eu fui atrás da casa, eu fui procurar, fui falar com a proprietária, negociei, reservei, deixei tudo resolvido pra todo mundo.
E aí, já estava bom demais. Eu não precisava pegar um outro problema que alguém passou para mim. Mas as pessoas têm mania de fazer isso, né? Então, por exemplo, você vai viajar com um grupo. Isso já aconteceu comigo também. Você vai viajar com um grupo e aí é você que reserva o hotel. E aí dá um problema no hotel. E as pessoas, elas acham que porque você reservou, você é o agente de viagem delas. Então elas vêm reclamar para você. Por quê? Porque assim é você que vai reclamar com o hotel. E aí é você que vai passar nervoso, é você que vai se colocar no paredão no lugar da pessoa. A pessoa não precisa se estressar, por isso que ela passa para você. Quantas vezes no ambiente de trabalho, no corporativo, às vezes alguém vinha me contar uma coisa que aconteceu, para quê? Para eu pegar as dores daquela pessoa e defender a pessoa. Para eu entrar na guerra no lugar da pessoa. Até que eu fui percebendo que isso, além de me ocupar com coisas que não eram minhas, me estressar com coisas que não eram minhas, isso me deixava mal na fita com pessoas que eu não precisava ficar. Porque acabava que eu entrava no meio de uma confusão que não era minha. Claro que era sempre com boa intenção, era sempre na tentativa, com a melhor das intenções de querer ajudar alguém. Eu tenho certeza que se você faz isso, você também tem a melhor das intenções, assim como eu sempre tive, né? Algumas pessoas têm o coração desse jeito, quer ajudar todo mundo, quer fazer o que pode, mas o que a gente tem que lembrar? Primeiro eu preciso me ajudar. Então, primeiro as minhas prioridades, primeiro eu cuido dos meus problemas e primeiro eu entro e resolvo as guerras que são minhas. Então, repassando, ó os corações subindo aí, significa que esse conteúdo está fazendo sentido para vocês, né? Vocês já compartilharam essa live, gente? Vocês já compartilharam? Se ainda não compartilharam, manda para pelo menos 3 pessoas que precisam aprender isso aqui que eu estou ensinando, tá? Tô te dando os 3 passos para você não pegar coisa que não é sua para você. Isso acontece demais, olha a Mari falando, isso acontece demais. Então, primeira coisa, não é porque a pessoa quer passar o problema pra frente que a gente precisa pegar pra gente, combinado? Então não pegue pra você. Antes de pegar pra você, antes de ir lá conversar pra resolver o problema, antes de ir lá resolver a situação em nome da pessoa, antes de vestir a capa do general, né, e entrar nessa guerra, observa, questiona e se posiciona. Olha, eu adoraria te ajudar com essa situação. Mas sabe o que eu percebo? Que essa é uma situação que você precisa resolver. Sabe o que eu percebo? Que se eu entrar nisso, talvez eu tire a sua oportunidade de aprender com essa situação. Isso é ótimo para você falar, por exemplo, para os seus filhos, né? Quando eles quiserem que você vá lá defendê-los de uma confusão que eles entraram e que eles precisam aprender a sair. Ou um funcionário que vem pedir para você resolver uma treta entre 2 funcionários, né? Quer ver uma outra coisa que eu fazia muito quando eu era síndica? Às vezes um morador vinha, ele tinha um problema com outro morador, com um vizinho, e ele vinha trazer para mim. E eu ia lá tentar resolver, né? Falava assim, olha, vamos usar o bom senso, vamos criar um ambiente tranquilo. Até que um dia, um advogado do condomínio falou assim para mim, Daniela, você sabia que resolver problema entre moradores não é responsabilidade do síndico? Eu fiquei olhando para a advogada, eu virei e falei, você está falando sério? Ela falou, eu tô. Ela falou, problema entre moradores, você deixa os moradores resolverem. Aí eu virei para ela e falei assim, mas e se eles estiverem brigando por causa da garagem? Eles se resolvem e se eles não conseguirem resolver, eles mandam um e-mail para a administradora do condomínio. Se for necessário, você vai convocar uma reunião de conciliação onde os 2 vão comparecer, mas você não precisa se meter no meio desse tipo de problema. Gente, isso tirou um peso das minhas costas, porque aí eu me reposicionei. Então o que eu comecei a falar para as pessoas quando elas vinham me procurar? Às vezes me interfonavam 11 horas da noite porque alguém estava fazendo barulho e a pessoa me acordava para eu resolver o problema do barulho. E o que eu comecei a falar? Eu comecei a falar justamente isso. Falei assim, ó, eu também estava dormindo, eu não tinha acordado com o som alto do vizinho, mas eu acordei com o seu interfone. E não adianta eu interfonar. Você já tentou interfonar? Não, porque você é síndico. Eu falei, então, mas não adianta eu interfonar. Se você interfonou e ele não desligou o som, o que a gente pode fazer é o seguinte, você pode solicitar para que seja aplicada uma multa, se você quiser. Agora, se você já interfonou lá e a pessoa, você pedindo, ela não abaixou o som, não é porque eu vou pedir que ela vai abaixar.
E aí, isso começou a me dar mais espaço, eu comecei a pegar menos coisas para mim. Então, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é o seguinte, você pegou já a coisa para você. Depois que você pegou, você percebeu que não era para pegar? Não tem problema nenhum, devolve. Tudo é o jeito que você vai falar. Então você vai chegar pra pessoa e vai falar assim, olha, fulano, eu sei que você me pediu pra fazer tal coisa por você, né? E eu aceitei. Eu aceitei e vou te falar por quê. Porque eu gosto de ajudar. E eu de verdade queria te ajudar. Mas eu acredito que a melhor pessoa para resolver isso seja você. Primeiro porque eu não tenho a mesma competência que você tem para resolver, porque eu não tô tão por dentro do problema quanto você. E segundo, porque eu acredito que se essa questão ela apareceu para você, é você que tem que crescer com ela. Se eu resolver a questão para você, vai ser como se eu estivesse cortando o casulo da lagarta com a tesoura e a borboleta nunca vai ter força para voar. Porque eu fui lá com a melhor das intenções cortar o casulo. Eu não quero cortar o seu casulo, porque eu quero que você aprenda a ter força para voar. Entendeu? Então o segundo passo é, pegou a coisa para você sem querer, pegou um problema do teu filho e depois você pensou, putz, ele podia resolver isso, hein? Devolve. Pegou um problema do teu funcionário, pegou um problema do chefe que seja para você resolver e percebeu que não é da sua alçada, vai lá pro chefe e fala, chefe, eu peguei isso aqui para mim, mas pensando bem, eu não tenho a sua competência. Olha só, você vai encher o ego do chefe. Eu não tenho a sua competência e a sua habilidade para resolver. É claro que eu tô aqui, eu quero aprender com você, eu quero aprender com o senhor a melhor forma de sair desse tipo de situação, mas hoje eu não me vejo com a capacidade e com a habilidade para resolver. Então eu vim aqui te dizer que eu agradeço pela oportunidade, mas que eu não vou conseguir resolver isso de uma forma elegante e de forma a você valorizar a competência e a habilidade da pessoa para resolver, percebeu? E aí tem o último passo, né? O último passo é o melhor de todos, porque é o seguinte, escolha bem as guerras que você vai entrar. Quantas vezes você já entrou numa guerra que não era sua? Só porque a pessoa... Às vezes a pessoa nem pediu ajuda. Às vezes a gente vê a pessoa numa situação complicada e a gente vai lá e compra aquela guerra pra gente. É claro que às vezes vale a pena. É claro que às vezes vem uma voz que fala assim, vai lá e ajuda aquela pessoa. Né? E quando vem da alma, eu acredito que a gente tem que seguir sim. Mas muitas vezes é só a gente querendo dar uma de soldado que ganha todas as guerras, sabe? Às vezes é só a falta da gente pensar, mas isso é prioridade? Será que isso não vai atrapalhar o meu projeto de vida? Às vezes a gente se indispõe com alguém que lá na frente depois a gente vai precisar daquela pessoa, né? E aí a gente se indispôs com ela, não por uma questão nossa, mas por uma questão de uma outra pessoa. Então, se eu pudesse te dar o melhor conselho dessa live, seria escolha bem a partir de hoje as guerras que você vai entrar. O que são guerras, Dani? São tretas, são confusões, são problemas. Eu acho que a gente não tem que fugir de problema nenhum, a gente tem que resolver todos o mais rápido possível. Mas uma coisa é fato, a gente não precisa resolver problema dos outros, a não ser que a gente seja chamado de forma muito clara por aquele, que nos criou. Então tá em dúvida? Pergunta, Senhor, essa guerra é minha? Eu tenho que entrar mesmo? Se você fizer silêncio e esperar ouvir a resposta, eu tenho certeza que você vai ouvir. Queridos, esse foi o Saia do Sofá de hoje. Antes de encerrar, vou virar o vídeo aqui, vou mostrar esse mar de novo para vocês. Esse foi o Saia do Sofá de hoje. Eu vou acabando aqui, oi Fátima, acabando aqui, eu vou publicar um carrosselzinho com um resuminho dessa live de hoje, tá? Com esses 3 passos para você parar de assumir responsabilidade que não é sua. E esse foi mais um Saia do Sofá. Amanhã a gente se encontra aqui 12h29. Vou mostrar o mar agora pra vocês, como é que tá. Ó a Serena aqui, Sereninha, fala um oi aqui pro pessoal, Que lindo, gente. Tô indo embora, já acabou a live. Essa semana vai ser mais curtinha, gente. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo vir pra praia no inverno. Porque fica super vazia, super tranquila.
É uma delícia, é uma delícia. Vim aqui cedinho caminhar. Depois você vê nos meus stories. Tava um super sol, agora fechou um pouquinho o tempo. Mas ainda assim tá uma delícia. O mar tá verde. Serena, manda um beijo pro pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã, 12h29 a gente se encontra aqui. Beijo, beijo, beijo. Às 4 horas vai subir a live lá no YouTube, tá?